Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs, agora ao vivo para todo o Brasil, aqui pela Record News. E vamos direto para o ponto polêmico que está diretamente ligado ao desenvolvimento sustentável no Brasil, o novo Código Florestal. As alterações propostas pelo deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, foram aprovadas pela Câmara dos Deputados na semana passada, apesar da ameaça de veto da presidente Dilma Rousseff. O governo vai tentar agora reverter a derrota em temas polêmicos do texto no Senado. Entenda. A próxima batalha do novo Código Florestal será aqui, onde o governo chega com esperanças de recuperar o que perdeu. Os próprios aliados de Dilma levaram ao placar da vitória dos ruralistas, que ganham anistia para quem desmatou até 2008 e conquistam mais poder para os governadores. Depois de 12 anos de espera aqui no Congresso, o Código Florestal, uma legislação de 1965, agora vai ser discutido pelos representantes dos estados, os senadores. Sinal de que as negociações não serão nada fáceis. E ameaçar com veto presidencial só piora a situação. Um governo precisa ter com o Congresso uma relação de respeito, uma relação de maturidade e, sobretudo, uma relação democrática. Os ruralistas querem o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, para relator. Os governistas preferem o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, e tentam ganhar tempo. O Senado quer discutir o Código Florestal, quer contribuir, quer modificar. Nós vamos ter o tempo que necessitar para que a discussão se processe e seja ampla e aberta. Nós não temos nenhuma restrição de prazo. Bom, e para explicar melhor do que se tratam aí as mudanças no Código e os projetos brasileiros para continuar crescendo sem prejudicar nossas riquezas naturais, eu vou conversar agora com a coordenadora da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro. E para completar o time está com a gente o blogueiro convidado de hoje, o querido Duílio Ferronato, do Portal R7. Obrigada, bem-vindos. Vamos abrir para falar logo com esse assunto polêmico que é o Código Florestal. A Câmara dos Deputados aprovou o texto do relator, né, do Aldo Rebelo, e agora o Senado vai decidir aí qual que é o futuro desse novo código. Tem prazo para isso? Para a votação, não, né? Aí está uma polêmica entre os poderes, o Pacto Federativo, essa questão da relação entre o Congresso e o Executivo e a relação com os estados e os municípios, que são os entes federados. Os degradadores, aqueles que não respeitaram a lei vigente, que é o Código Florestal, tem pressa nessa votação e, por isso, a pressão que aconteceu na Câmara dos Deputados com a votação. Aqueles que degradaram até 2008 e vão ser anistiados, segundo o novo Código Florestal, ou seja, perdoados pela devastação. Esses têm pressa. Exatamente. Quem não averbou a reserva legal, quem não cumpriu a lei vigente e que tem multas bilionárias para pagar, é que tem pressa para conseguir ter uma anistia até o dia 11 de junho. Então, esse é o grande problema que a gente enfrentou. Quer dizer, não se discutiu democraticamente como querem os senadores, com toda a sociedade, com todos os setores da sociedade, que são as pessoas comuns, os cidadãos comuns, as indústrias, os municípios, todos os esferas estados. de Estado, né? De exatamente, cidade. A comunidade científica, não só os setores que estão aí nos extremos, que são o movimento ambientalista e os ruralistas. Mas se não anistiar, por exemplo, esse cidadão que quer anistia, ele vai ter que tirar a plantação dele dessa área que ele invadiu e replantar a floresta? Olha, existem casos e casos. Por exemplo, a agricultura de várzea, produção de arroz, a agricultura, como eles dizem mesmo, da uva, da banana, do café, que são culturas que utilizam trechos de encosta, já são contempladas pelo Código Florestal. Sim. O artigo 18 do Código Florestal não deixa essas pessoas irregulares de forma alguma. Estão irregulares não os que têm as culturas, os que não têm a reserva legal averbada. Ou seja, o que é a reserva legal? É aquela parte da propriedade que foi feita pelo Ministério da Agricultura no texto legal, que é o Código Florestal, não foi feito por ambientalistas, foi feita pela própria área de agricultura, que são as áreas que você tem que deixar reservadas para a nação, que são bem coletivos da nação, e que devem ser também os nossos bancos genéticos para usos futuros, que são de 20% a 80%. Na verdade,
né, da Mata Atlântica 20% e da Amazônia 80%. Se ele tem um terreno na Mata Atlântica, ele é obrigado a deixar 20% intacto, que seria essa área de reserva legal. E se o terreno for na Amazônia, 80%. Exatamente. Mas eles consideram que, por exemplo, na Amazônia é um valor muito alto, uma porcentagem muito alta, é isso? Na verdade, esse foi um outro item muito polêmico, que a reserva legal na Amazônia, até uma determinada época, era 50% da propriedade. Depois, esse texto foi alterado e foi ampliado para 80%. Então, aquelas pessoas que já tinham a reserva legal constituída em 50% da propriedade, depois tem que aumentá-la para 80%, de fato tem uma situação diferenciada. E a gente tem que fazer justiça aqui. Tem vários pontos do Código Florestal que são um retrocesso para o Brasil, principalmente agora que a gente está aí há praticamente um ano da Rio+20, né, da Eco 92, são 20 anos da Eco 92 que o Brasil é signatário, com essas mortes por desmatamento, queimadas e os eventos climáticos cada vez mais intensos. Então, é preciso modernizar a legislação, mas, às vezes, modernizar significa ter que ser mais rigoroso. Mais restritivo. Mais restritivo e não menos restritivo. Essa semana eu passei lá no Conjunto Nacional, estão anunciando vender um loteamento na frente de uma represa aqui no interior de São Paulo. E o vendedor fala assim, mas com esse novo código talvez não possa isso ou aquilo. Eles vão ser afetados, esses loteamentos em volta de represas também? Todos nós seremos afetados, né? Quer dizer, hoje a gente está... Todo o arcabouço legal, ambiental, o mesmo urbano, ele está fundamentado no Código Florestal, que é a margem dos rios, né? Varia de 30 topo metros. De morro. Exatamente. Mas nesse caso específico de represas e reservatórios, é a mata ciliar, a APP da beira. Normalmente esses loteamentos cortam tudo e plantam grama, né? Para já evitar de fiscalização ir lá e... Olha, eu acho até que os loteamentos não são, de fato, tão vilões da história, dependendo do estado em que se implantam. Porque eles têm que fazer IARIMA, eles têm que fazer relatório de impacto ambiental e, muitas vezes, fazem a reserva legal ou a compensação ambiental em uma outra área dentro da sua própria propriedade. Então, por exemplo, esses reservatórios como a própria Guarapiranga, tem ali aquelas praias ribeirinhas, os atracadouros, os barcos, isso é normal. Você pode ter esses usos de reservatórios e você compensa o uso, é a mesma coisa que quem cria o gado. O Código Florestal, ele determina que você deixa uma faixa para dessedentação dos animais, quer dizer, você deixa um corredor onde os animais entrem para beber água. Isso é normal, quer dizer, não é irregular fazer isso, é legal. Agora, eu queria fazer uma pergunta, eu acho que a gente está falando de social, de ambiental e de política nesse programa, mas é uma pergunta sobre o veto e o anúncio de veto da presidente Dilma Rousseff para as propostas novas do Código Florestal. Eu me lembro que quando ela era ministra-chefe da Casa Civil no governo Lula, ela teve altos embates com a então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a Marina Silva acabou saindo do Ministério do Meio Ambiente por altos embates, não só com a Dilma Rousseff, mas com outros parlamentares que eram a favor do crescimento econômico do país, em detrimento do meio ambiente, na opinião da Marina Silva, da então ministra do Meio Ambiente. Hoje, Dilma Rousseff parece estar muito mais conectada às questões ambientais. Isso é política ou isso é preocupação com o meio ambiente? Eu acho que as duas coisas, porque se o Brasil não tiver uma posição séria perante a questão ambiental, a nossa balança econômica vai ter um grande prejuízo. Quer dizer, ninguém vai exportar nada se a nossa produção for uma produção irregular perante os olhos de toda a sociedade e do planeta. E o Brasil tem compromissos políticos com a questão ambiental. Tem que reduzir o desmatamento, tem que reduzir as queimadas, emissões de gases que afetam aí o clima. E isso são compromissos já pactuados. Acima de tudo, tem que defender a nossa Constituição. Nós temos que respeitar a Constituição brasileira. E o veto e essa tramitação entre o Congresso e o Executivo
é fruto do processo democrático, senão não existiria o veto. O que a gente não pode é ficar governando por medida provisória. Agora, foi feito um acordo para encaminhar essa votação. E esse acordo não foi mantido, porque no acordo não existia a emenda feita pelo PMDB que destruiu todo o acordo. Então, não houve respeito e a gente espera pelo veto. Tá. E aí você acha que se o Senado aprovar, ela pode vetar e isso pode causar um racha? Porque o vice-presidente da República é do PMDB, Michel Temer. Né? Olha, eu acho que o racha já está posto, né? Já está à mesa, porque o que causa maior racha e a maior pressão para a votação, a gente que acompanhou o bastidor, foi a então CPI ou não do ministro Palocci. Foram outras questões de pano de fundo que levaram bancadas a apoiar o Código Florestal. Mas o que é mais triste para a sociedade, eu falo aqui como cidadã, como mãe e como brasileira que teve na ECO 92, que lutou por essa Constituição de 88, é ver a forma antiética como alguns parlamentares estão no parlamento em defesa própria, em causa própria. Isso é antiético, é imoral. Quer dizer, tem pessoas ali votando pela anistia de suas próprias multas. E um advogado ou um juiz, ninguém legisla ou julga ou faz defesa em causa própria. Eles estão lá com um cheque em branco do povo brasileiro e não podem se esquecer disso. Sim. E as florestas não são dos ambientalistas, nem dos ruralistas, nem de ninguém. São um patrimônio da nação. São bens dos brasileiros, de todos os brasileiros, que precisam de água, de ar, de clima, Você sabe que eu vi naquele site lá de olho no seu deputado, olho no seu político, se você olhar lá, quase todos os deputados têm fazenda. Basta ver se eles estão regularizados ou não com o que diz o Código Florestal. Né? Veja... Então, eles estão, né? Grande parte deles tem interesses nessa. Basta procurar a senadora Cátia Abreu, quantas multas ela tem, qual é o valor de multas que ela deve pagar. Agora, a mudança que eles estão colocando, os argumentos colocados aí, seria a mesma coisa que se eu falasse, bom, eu atingi meu número ponto na carteira de habilitação, tive minha CNH suspensa, em vez de fazer o curso para me reabilitar e aprender a dirigir direito, eu vou fazer um movimento para acabar com o Código de Trânsito. E aí eu continuo dirigindo irregularmente, tudo bem. Quer dizer, então eu vou desmatar, e um discurso feito que é para ajudar o pequeno proprietário, que não é verdade. Na verdade, são os grandes produtores de soja, os grandes produtores de monocultura, e alguns pecuaristas, né, grandes pecuaristas, que precisam de 4 hectares para cada boi. Isso é insustentável. Isso, na Europa, parece que tem muito mais boi por hectare do que pode se imaginar no Brasil. Por que a gente não usa o exemplo europeu? Eles usam confinamento que a gente não usa, né? Na verdade, na agricultura familiar, as propriedades no sul do Brasil usam o gado confinado, né? São pequenas propriedades, não é essa outra realidade do Pantanal, do Mato Grosso e da região amazônica. É uma questão cultural, quer dizer, infelizmente essas pessoas usaram o boi para abrir fronteiras, né? Para ganhar terras, e isso continua sendo praticado até hoje. Agora, é preciso resgatar valores, né, e respeito à Constituição. Existe a função social da propriedade, existe uma necessidade grande também de desburocratizar o processo de averbação da reserva legal, e aqui eu sou solidária aos produtores rurais e aos agricultores que andam na lei. É difícil mesmo cumprir a lei. Nós temos um caso de uma pessoa que nós estamos restaurando a APP, dela na Bacia do Piraí. A área de proteção permanente, a APP. A área de proteção permanente, os 30 metros da beira de rio, numa propriedade de 108 hectares. Ela tenta, desde 2008, averbar sua reserva legal no município de Itu, entre Itu e Cabriúva. Faz 3 anos que ela espera do cartório uma definição para a averbação da reserva legal. E ela quer averbar a reserva legal. Custa caro, é difícil, ela tem que contratar um agrimensor para fazer retificação de área e uma série de coisas. Então, isso o governo poderia ter ajudado. Sim.
Poderia ter dado incentivo econômico, poderia ter dado apoio técnico, subsídios técnicos, como nós, ambientalistas, doamos mudas, entramos com recurso da iniciativa privada e promovemos a restauração. É porque parece um cabo de guerra, né? Os ambientalistas de um lado e os ruralistas, o pessoal do agronegócio do outro, como se fosse uma briga pessoal. E não tem nada a ver com isso. Não, muito pelo contrário. Na SOS Mata Atlântica, nosso maior programa de restauração florestal, que é o Florestas do Futuro, e o Clique Árvore, que o cidadão entra lá pelo Isso é site e fantástico. clica, tem como principal parceiro os produtores rurais. O pessoal do agronegócio paulista, o pessoal do agronegócio de Minas, do sul, de Santa Catarina, do Paraná. Quer dizer, não é verdade que todos estão na irregularidade e querem ser irregular. Nós já plantamos milhões de mudas de espécies da Mata Atlântica em parceria com esses proprietários rurais. Agora, eles até percebem que tem uma vantagem para eles ter uma mata dentro da fazenda, né? E é necessária, né? Porque a água fica melhor, né? Até a temperatura. Mantém a biodiversidade. O clima dentro da fazenda mesmo. Agora, eu tenho uma pergunta, assim, eu fico imaginando, o Brasil é um país muito grande, muito rico, naturalmente, tem muitas espécies de plantas, de bichos, tem muitos cursos d'água, né? E tem um território muito vasto. Eu imagino que, de acordo com como está a situação de outros planetas no mundo, onde não tem água, onde não tem reserva natural, onde tem dificuldade até para produzir o seu próprio alimento, imagino que o Brasil vai ser um país, num futuro bem próximo ou de médio prazo, de grande importância no cenário de negociação internacional. Sim. Por que a gente... Onde que está a dificuldade? Isso não é levado em conta na hora de proteger o nosso patrimônio natural, porque a gente pode ter uma voz maior nessas negociações no futuro ou não? Ou isso é uma coisa que eu tô... Eu acho que é levado em conta já sim, né? O Brasil não é à toa que é signatário da Agenda 21, da Eco 92, e que tem estado à frente aí de grandes discussões globais importantes, como, por exemplo, a questão que reconheceu o acesso à água como um direito humano, né? Quer dizer, todas as pessoas têm esse direito, deve ser garantido a todas as pessoas. Agora, existe um Brasil no papel e existe um Brasil real. A distância entre o que está na nossa Constituição e o que está na nossa lei e a prática no dia a dia é tão grande quanto o tamanho do continente sul-americano. E o problema são os retrocessos que a gente está vivendo. Vejam que durante a Eco 92, a gente está falando aqui de sustentabilidade, eu participei ativamente de uma campanha, de um movimento que tinha sido deflagrado pelo então senador Itamar Franco contra o uso da energia nuclear no Brasil. Nós colocamos na Constituição de 88 que a energia nuclear do Brasil ela é voltada só para fins de pesquisa e saúde. E a gente está aí com o Angra 3, quando a Alemanha, todo mundo está descartando as usinas nucleares. Quer dizer, isso é ter um discurso, ter uma legislação e, na prática, buscar outra coisa. Fazer outra coisa. Duílio, vamos aproveitar esse tempo para a gente falar um pouquinho do seu blog no Portal R7, abrir espaço para o Duílio aqui. Vamos lá. Bom, hoje eu coloquei um post que chama Pontinhos Verdes. Eu abaixei aquele programa Google Earth, sabe? E fiquei olhando a minha vizinhança para ver. Então, lá no Google Earth tem a foto de satélite de toda a sua vizinhança, da sua rua. E tem uma lá de 2000 e a de 2009. Então, eu fiquei olhando o meu quarteirão, essas bolsas internas verdes que deveriam ter, sabe? Que antigamente as casas tinham um quintalzinho, com árvores. Foram sumindo. De 2000 até 2009, no Brás, onde eu moro, desapareceram. Todos os quarteirões em volta da minha casa desapareceram os pontinhos verdes. Quer dizer, dá para ver literalmente o que vem acontecendo na do meu vereador, entendeu? Isso porque é o tem vereadores na área urbana, né? E tem um vereador que tem um escritório 2 ruas atrás da minha casa, Adilson Amadeu. E ele não tem nada também. Eu fico pensando, será que eu não posso pressionar o meu vereador e falar para ele? Aí eu coloco lá de olho no seu vereador, vá lá na câmera e fale para o vereador, olha, você não está olhando o meio ambiente. Sim. Porque isso, se todo mundo fizer agora, na próxima eleição, esses vereadores vão começar a pensar no assunto e vão ter um assessor para o meio ambiente. É uma forma de você fiscalizar aquele em quem você votou e que você escolheu para estar ali, né? E seria muito bom para o Brasil que a gente estivesse discutindo o Código Florestal e a legislação urbana com leis
positivas que estimulam quem conserva, como, por exemplo, o projeto de lei que paga pelos serviços ambientais das propriedades, ou legislações de cidades como Curitiba, por exemplo, que dá isenção de IPTU para quem tem o solo verde. O né? quintal, Quer dizer, por o exemplo. quintal ou a calçada, né? A calçada e o quintal são as funções sociais da nossa propriedade urbana. Quer dizer, tá aí uma dica bacana para você ficar de olho em quem você votou e fiscalizar para quem sabe a gente conseguir uma política urbana de meio ambiente mais eficaz. Falar de sustentabilidade, falar de Agenda 21 é falar de ética, né? É falar de respeito pela vida, pelos cidadãos, pela transparência. E a gente tem que deixar de ser telespectador de um congresso ou de políticos que defendem só seus próprios interesses. A gente tem que cobrar o voto, tem que tomar atitudes conscientes. Se, por acaso, o veto da presidente Dilma não ocorrer ou o Senado não reformar esse retrocesso, o consumidor é o senhor do dia a dia hoje, então não comprem a carne que é produzida com desmatamento da Amazônia, nem a soja transgênica, nem o produto de propriedade que não tem reserva legal e usa aí uma infinidade de venenos e agrotóxicos para parecer bonito. Tem como eu saber isso? De onde vem a carne? Tem como saber. A maioria dos hipermercados já coloca isso, já pratica isso. A gente já teve boicote das grandes redes aí, com os produtores de carne de forma inadequada. Isso é legal. Agora, o mais importante é exigir, do mesmo jeito que a gente exige preço, que a gente exige posicionamentos dos nossos filhos, das famílias e do comércio, do trabalho, é exigir respeito à vida e respeito àquilo que é coletivo, que é de todos, né? Sabendo que a gente tem vários acidentes climáticos que estão levando pessoas à morte, a gente tem tido prejuízos e a gente não pode deixar isso continuar a acontecer. É isso aí, nós temos que ser agentes da mudança no nosso país, na nossa sociedade. Geni Blogs de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a participação da Malu Ribeiro e também do Duílio Ferronato, do Portal R7. Obrigado. Amanhã continuamos no tema falando sobre águas, desde a preservação de reservas, rios e lagos, até a questão urbana, como aquela ocupação irregular em área de manancial. Mande e-mail pra gente ou escreva via Twitter no @NBlogsTV. Obrigada pela companhia. Tchau.